1 aos Coríntios, capítulo de número 12, quem encontrou diz amém. O amém está muito fraquinho hoje, irmãos. Quem encontrou diz amém. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, o versículo 4 a seguir, em nome de Jesus. Diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para a glória do homem, não? Não. É para quê? Para o que for? Amém. Senhor Deus, fale conosco. Queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua mensagem. Senhor, na nossa simplicidade, em toda a nossa simplicidade, fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos e amados irmãos. Podem se assentar. E bate palma para Jesus, bem bonita, bem alegre. Mais bonita, mais alegre. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos num propósito em busca do revestimento, em busca dos dons do Espírito. E é um assunto que deve ser abordado. O Espírito Santo, ele é uma força motora na vida do crente. O Espírito Santo, se ele for embora, meu irmão, nós somos pegos pela tristeza, somos pegos pela angústia, somos pegos pela depressão e por tantas coisas mais. Paramos pela pandemia, a pandemia nos para. Só tem uma coisa que faz o crente andar, ele é inflamado assim, vai queimando. Não é à toa que ele é comparado, o Espírito Santo, com o óleo, né? Com azeite, que vai queimando e fazendo com que nós andamos. Sem o Espírito Santo, nós somos sucumbidos pelos problemas da vida e pelas lutas. Eu acho muito bonito e interessante para nós o texto de Paulo aos Coríntios. Ele vai tratar esses assuntos na igreja. Por quê, pastor Jefferson? Foi assim, houve um tempo, meus amados, houve um tempo que Deus se silenciou. Houve um período que Deus se calou, aproximadamente 400 anos, que Deus se calou. Deus não falava, por profetas, por visões. Imagine que tempo difícil. Aí de repente, do nada, irmãos, um mover muito forte de Deus acontece. De repente, um mover do Espírito assim, irmão. O Pentecoste começa com a visita do anjo a Isabel, a Zacarias. Começa aquele mover de Deus. Zacarias sai assim perplexo. Todo mundo entendeu. Esse homem viu alguma coisa sobrenatural. Foi isso ou não foi? E ele fica mudo, porque fala com o anjo, fala da gravidez de Isabel, já de idade. Ele recebe tudo, as coordenadas de Deus. E não tem uma coisa para alegrar mais um povo do que quando Deus visita seu povo. É gostoso ou não é, irmãos? Um período de silêncio, de repente Deus visita o seu povo com uma visão tremenda do altos céus. Aí o negócio começa a melhorar, de repente, meus amados, a notícia não era que nem hoje o YouTube está falando aqui para a irmã lá em Flores de Cunha, comentando lá no Rio Grande do Sul, Caçapava, Bahia, Paraguai, está nos ouvindo. Não era assim. A notícia demorava a se propagar. De repente o anjo visita Maria e fala: Maria, tu vai gerar o Cristo, o filho da promessa, vai vir. Ela fica toda feliz. Como é que vai ser isso? Ele diz: o Espírito Santo vai te cobrir. Não acontece milagre sem a ação do Espírito Santo.
Você pode esquecer tudo. Se não tem ação do Espírito Santo, não tem nada. Não tem manifestação dos dons de Deus. Aí o anjo diz assim: para tu saber que o que estou falando é verdade, a tua prima Isabel já está com 6 meses de gestação. O mover de Deus foi tão forte que a menina chamada Maria sai correndo para a casa de Isabel. Quando chega na casa de Isabel, o poder de Deus se manifesta. Isabel é tomada pela glória de Deus. Então a gente fala muito da ação do Espírito Santo aqui, a partir de Atos, mas nós vemos aqui todo o Novo Testamento, e vamos esquecer da ação do Espírito Santo do Antigo, porque também está lá incisivo e forte a ação do Espírito Santo também no Antigo, mas no Novo você vê assim a ação, né? O menino João Batista se alegra no ventre de Isabel. Foi isso ou não foi? Fica cheio do Espírito Santo. Isabel começa a proferir palavras proféticas, coisa linda. De repente Maria está... Irmão, vocês já pararam para ler o Cântico de Maria? Vocês já pararam para ler o Cântico de Maria? Quando Maria vê Isabel cheia do Espírito Santo? Deixa eu falar para vocês, sabe o que é aquilo? Inspiração do Espírito Santo. Ah, ninguém entendeu nada. Você já viu, você já parou para ler o Canto de Maria? Como é que é profundo? Aquilo é inspiração de Deus. O Senhor inspira os pregadores assim, através do Espírito, e toma a boca dos pregadores, dos cantores, dos servos de Deus, e dá inspiração, e a palavra começa a fluir, inspirada pela ação do Espírito Santo. Maria, quando começa a proferir aquele canto, ela está com a presença de Jesus, não só no ventre, mas do Espírito Santo dominando a sua vida. Ninguém consegue pregar. Se eu chegar, até eu subir aqui em cima, não era essa a introdução. A introdução era outra. Eu não ia começar desse ponto. Não tinha, eu li o texto. Mas o Espírito Santo toma os caminhos. E Ele está tomando os caminhos na sua vida. Ouça a palavra e Ele vai falar contigo. O Espírito Santo toma e começa a agir, meus amados. E agir de uma forma muito contundente. Em todo o Novo Testamento, você vê a ação do Espírito Santo. Você vê, meus amados irmãos, aí, de forma especial, após Jesus ser levado aos céus, aí de fato consuma o batismo, o mergulho no Espírito Santo, aquele mergulho do novo homem. Aí sim, aí dominou tudo mesmo. Aí agora é a ação dele o tempo inteiro, é o Espírito Santo dominando, é o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo revelando, é o Espírito Santo usando a boca de Pedro nos sermões, é pecadores sendo movidos pela ação do Espírito Santo, e ele começa a dominar o ambiente. Nós devemos orar, irmão. O pregador, queridos e amados, ele deve orar, porque é uma coisa: você deve pedir a ação do Espírito Santo na sua vida, e pedir a ação do Espírito Santo na vida de quem está com você no culto. Você já imaginou? Você deve buscar. Aí a mensagem ela fica tão forte, porque Deus fala aqui e fala aí. Quem crê nisso, meus amados? A presença do Espírito Santo ela tem que ser viva aqui no altar, e tem que ser viva aí atrás também no banco, para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar com você, e você ficar ligado no trono da glória. Mas é isso que eu quero falar. Foi eu diria isso aqui, uma faca de 2 gumes. Porque, irmãos, quando Cristo vai e os irmãos buscam o Pentecoste, em Atos 12, em Atos 2, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Agora o colégio apostólico ele é expandido. Não é só Pedro agora ressuscitando mortos. Não é só Pedro agora orando em posição de mãos para Deus curar enfermo. Agora o Espírito Santo se espalha na vida dos crentes, dos diáconos, dos obreiros, e todos são cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Só que, irmãos, o ponto que eu vou falar, quem sabe a gente pensa que é assim só. Não é. Parece que a ação do Espírito Santo é meramente um culto em que aquela irmã dá um pulo para cima e dá um tapa na mão e sai bailando no Espírito. Paulo chega com a carta aos Coríntios para delimitar
e para regulamentar os dons do Espírito Santo na igreja. O que é isso, pastor? Vamos ver. Vamos dar um exemplo para vocês. Quando terminou imagina São Paulo aqui, há um período atrás, as carruagens, os burros, os barões do café, sentados nas carruagens reais, andando por aqui. Mas isso foi andando, foi crescendo, não foi? Veio os primeiros automóveis, foi aumentando os carros, não tinha vaga para estacionamento, não tinha leis de circulação de trânsito, qualquer um andava por qualquer mão, por qualquer via. Mas aí alguém olhou assim, o engenheiro olhou e disse: não pode ser assim. Não, o trânsito está aí, está fluindo, mas deve ter o quê? Regras a serem seguidas. É isso que Paulo vai ver. Ele começa a ver uma igreja que busca os dons. A igreja de Coríntios, os irmãos, os dons agora saem também apenas dos judeus, vão para os gregos, vão para os gentios. E os gentios agora, as pessoas ficam impactadas, irmão, porque a ação do Espírito Santo, ela é muito gostosa. A manifestação de um Deus na profecia é coisa linda, é coisa bonita demais. Alguém já viu? Alguém bailando por Deus e tomado por Deus, pelo Espírito Santo, para entregar uma revelação, uma profecia, uma visão. Isso é algo extraordinário. Mas isso, meus amados irmãos, tem que haver regulamentação bíblica. E Paulo diz assim: opa, tá muito bom, mas eu preciso trazer de Deus disciplina para a igreja. Porque aquilo que era para ser uma bênção espiritual, que era para ser dons, é algo imerecido, é um presente de Deus para a igreja. Aquilo que era para ser algo do céu para coroar o evangelho, para blindar, para abençoar as vidas, passou a ser usado como prioridades. E as pessoas usavam as ferramentas espirituais de qualquer maneira. E Paulo começa agora a dizer assim: olha, a diversidade de dons. Calma lá. Quem profetiza, quem revela, porque ele vai falar de muitas coisas, do socorro, ele vai falar dos dons espirituais, do amor, da fé e tantas coisas. Ele vai dizer: há uma diversidade, mas um é o Deus. Porque, irmãos, nós não podemos ser tudo igual. Nós não podemos ser todos iguais na igreja. Nós não podemos ser todos sósias um do outro. Nós devemos dizer: Senhor, me usa para aquilo que for útil para a tua obra. Diz o texto, segundo 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Que utilidade tem a ferramenta que Deus te deu? Você está usando ela? Você tem que pedir a Deus, dizer assim: olha, primeira coisa, quem dá é o Espírito, para o que é útil? Primeiro, eu entendo isso aqui, meus amados irmãos, que o Espírito distribui. Há pessoas que eles recebem naturalmente, tem dons que são dons naturais. Ele recebeu o dom da comunicação, ele já tem naturalmente o dom que nasceu com ele, da comunicação, ele não tem timidez, ele fala olhando nos olhos das pessoas. Isso é um dom nato da fala, da comunicação. Deus deu para ele. Você entendeu? Tem dons que são assim, o Senhor distribui como quer. Tem pessoas que não é que ele orou pedindo aquele dom, o Espírito Santo olhou e disse assim: não, vai ser útil, eu vou derramar essa ferramenta na vida desta pessoa, eu vou dar este dom espiritual, mas para ser útil. Não é para tornar você grande, não é para tornar você um rebelde, não é para tornar você um desobediente, não é para tornar você um insubmisso. Não, os dons de Deus é para ser útil à igreja. Olha só, o verso 9 agora. E o outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Olha o 10. A outro a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outra discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas.
Mas o 11 resume: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira coisa, então, pastor Jefferson, então se Deus não me quiser me dar, Ele não vai me dar? Primeira coisa, tem dons que é Deus que quer dar. É Deus que quer dar e acabou. Ele vai te dar. É mais ou menos um Samuel que vai chegar na sua cama para dormir, e o Senhor diz assim: eu vou falar com você. Samuel não está entendendo muita coisa, mas o Senhor vai falar com Samuel, vai dar visões para Samuel, porque o Senhor queria falar com Samuel de forma distinta, e queria que Samuel tivesse um ministério de visões, de revelações de Deus, de profecias do Espírito. Então tem coisas que Deus distribui para a igreja, como Ele quer. Eu nunca esqueço, eu era um jovem, um rapaz bem novo, cheguei na igreja, e tive um sonho com um rapaz da igreja. Sonhei à noite, deitei para dormir, sonhei com ele, envolvido num acidente. Naquele acidente ele batia o carro, e ele estava rodeado de policiais federais. Eu acordei com aquele sonho. Cheguei no trabalho e contei para ele aquele sonho que eu tive com ele. Eu sonhei com você, tinha batido o carro e tinha muitos policiais. Acordei, vigia, onde você é um novo convertido, mas entendi, claro, não tinha o que falar tinha muita dúvida. 3 dias depois, ele me liga, meia-noite, 5 para meia-noite, para ser exato com vocês. Marcelo Cardoso me liga e diz: Jefferson, você lembra do sonho? Eu falei: lembro. Sim, claro. Ele falou: aconteceu agora. Levei minha mãe lá no sítio e vinha voltando, e quando chegou aqui na 365, um cavalo atravessou a pista e eu bati. O cavalo caiu no teto do carro, e eu estou aqui agora, cumpri o sonho, estou rodeado de policiais federais. Aonde é a igreja que você congrega? Olha a utilidade da ferramenta de Deus. Você está entendendo? Não é nada para homem, não, é para a glória de Deus. Olha a utilidade da ferramenta. Aonde é a igreja que você congrega? Eu congrego na Francisco Beato Col, tal, número tal. No outro culto, quem está lá? Marcelo Cardoso, ouvindo a palavra. No outro culto, quem está lá? Marcelo Cardoso. No terceiro culto, terminou o culto, ele diz assim: pastor, o senhor não fez o apelo? Eu queria aceitar Jesus como Salvador da minha alma. Quem está entendendo? Deus dá os dons para ser útil. Aí, estou no culto, de repente a irmã, era um sonho, uma das obreiras diz assim: irmão Jefferson, levanta aqui, jovem. Eu levantei, e a irmãzinha olhou e diz assim: o Senhor está querendo lhe dar um dom. É o Senhor que está querendo lhe dar um dom. Eu falei: mas eu pensei comigo, meu dom. Aí não entendia muita coisa, né, da Bíblia. Ela diz assim: como sinal, os sonhos que você tem tido, e teve muito especial por esses dias, que aconteceu do jeito que você sonhou, é porque Deus está querendo lhe dar um dom. Amém, meus amados? Você precisa entender que você é uma ferramenta para Deus te usar. Você tem que dizer assim: Senhor, faça de mim um homem útil para a tua obra. Quem entende isso aqui? Fala: Senhor, me reveste de poder e unção, e me usa naquilo que for útil para a obra do Senhor ser edificada. Quem está entendendo diz amém. Então existe o querer do Espírito, meus amados. Existe o querer do Espírito. Paulo vai tratar esse assunto dos dons, porque há um sentimento. Os dons, irmãos, é uma faca de 2 gumes. Por quê? Pessoas que são muito usadas por Deus, que tem vários dons e várias ferramentas, ele tem que ter muito cuidado para ele não se envaidecer. E Paulo vai trazer uma comparação dessa pessoa que tem vários dons, ou que e se julga que o dom que tem é melhor do que o outro, e acha que o dom que ele tem é superior ao dom que o irmão tem.
Aí Paulo vai comparar isso com os membros do corpo. Aleluia. Quem profetiza não olha para quem tem o dom da fé e se acha maior. Você está entendendo? Quem tem o dom da ciência, que é o dom da palavra inspirada, ele não olha para quem canta com um olhar de superioridade. Paulo vai tratar isso como corpo. Ele vai dizer, os olhos são bonitos. Imagina aquela pessoa do olho verde. Que olhão bonito que meu pai tinha, né? Azul. Vocês acreditam nisso? Meu pai tinha olho azul? Vocês não estão duvidando, né? Pergunta a minha mãe, está aí hoje. Meu pai tinha olho azul. Um azul bonito. É assim? Aí o olho bonitão, ele pode se julgar melhor do que os pés? Ele pode dizer assim, eu não preciso dos pés. Ele pode? Não. O rostinho delicado e os pés feridos da estrada, cheio de calo. Que tem pessoas que têm um rosto tão bonito, mas quando tira o sapato, os pés é aquele desastre. Eu tenho até vergonha de andar de chinelo. Quando alguém, você quer ver o que está de chinelo, alguém olhou para o meu pé, eu vou ter uma vergonha. Então, dá para alguém olhar e dizer assim, não, eu sou mais importante. Por exemplo aqui, o culto está desenvolvendo o culto aqui. Eu estou em cima do altar. Para alguém que não tem visão de Deus, o pastor Jefferson está em cima do altar. Mas eu sou mais importante do que o diácono Naldinho, o diácono Raimundo que está lá na porta, com um aferidor de temperatura? Não sou. Porque os dons, eles são distribuídos a cada um para o que for útil. Você está entendendo? E um dom depende do outro. Eu dependo do dom que está na vida do Isaac. Eu edifico no dom que está na vida do pastor José Maria. O pastor José Maria edifica no dom da irmã que cantou para Jesus. O outro edifica no dom que Deus deu para o outro. E nós somos edificados pelos dons e pelos frutos do Espírito que há na igreja. Alabassúria. Alaibassou decalás. Quantas vezes que alguém vem cantar aqui, aleluia, eu estou sentado ali, de repente o dom do louvor, tão vivo, tão forte na vida do irmão, e eu recebo a palavra. Aquilo que o presbítero Haroldo falou, você acha que aquilo não é um dom de Deus? Ele falou em 2 minutos sobre os 3, o presbítero Haroldo está ali, ouvindo a gente aqui, 3 segundos, 3 centímetros dos tímpanos ao cérebro. Errou o céu por 3 centímetros. Ele falou assim, eu falei, anotei essa. Eu vou mudar de cidade, mudar de campo, e vou lembrar dos 3 centímetros e lembrar do rosto do presbítero Haroldo. O que é isso? Dom que Deus deu para ele, para falar, para ministrar. Agora você que está aqui entre nós, você veio para buscar só bênçãos materiais, ou você quer também receber condição de ajudar alguém que está precisando? O dom do amor, o dom da fé. Tem pessoas que têm o dom do amor, o dom da fé. Aquela pessoa que lembrou de alguém que não ia vir no culto hoje, mas o dom do socorro, o dom do amor. Você já viu aquele irmão? Tem irmãos aqui na igreja que todo mundo bateu o carro, teve um problema, já liga para o irmão fulano. Já sei quem é, não vou falar. Isso aqui não é para a glória de ninguém. Mas a gente já sabe. Deu um probleminha no carro, deu um probleminha na rua, aconteceu um lugar, a gente já pega o telefone e lembra do irmão tal. Ele vai chegar lá. Ele tem o dom do socorro. Aleluia. Quem está entendendo, diz amém. Tem outros que deu um probleminha na sua casa, você vai lembrar dele. Outro que você precisa de uma palavra. Aleluia. Tem dia que você está angustiado e você precisa de alguém que te dê uma palavra de Deus. Aí você liga para aquela pessoa e você sente paz na fala daquele irmão. É dons de Deus, aleluia. Eu quero que Deus distribua dons nessa igreja, segundo a necessidade, revestimento espiritual, ferramentas espirituais, para que possamos fazer a obra de Deus. Amém. Agora tem uma coisa. Posso falar com vocês? Dom é um negócio muito terrível. Tem pessoas que nasceu com dom. Ele já nasce pegando violão e tocando. Isso é dom. Ele nasceu com isso. Mas tem gente que não. Ele não nasceu com um dom. Primeira parte que eu li aqui diz que o Espírito Santo distribui a cada um segundo o que for útil. Há uma escolha do Espírito Santo, há um dom natural que Deus deu sem nenhuma busca. Mas existem dons, quer ver?
Capítulo 12 ainda de 1 Coríntios. Paulo vai dizer no versículo de número 29, 30 e 31. Porventura são todos apóstolos? Não são, né? São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Todo mundo tem o dom de cura na igreja? Não. Tem irmão que não tem o dom da cura. Ele tem o dom da área, mas não tem o dom de cura. Você está entendendo, meus amados? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não. Aí ele vai dizer: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele vai falar agora de uma busca pelos dons. É mais ou menos um rapaz que não tem, que pegou o violão e alguém diz assim: nunca vai tocar, não tem queda para o violão, mas ele dorme com o violão, ele acorda com o violão, alabassúria, e de repente o dedinho dele está saindo sangue. O Espírito Santo olhou e alguns escolheu e deu o dom, e de repente aquele lá diz assim: eu não tenho nada, mas eu vou buscar o meu dom. Não sei, alguém diz assim: eu ainda não sei pregar, eu não sei cantar, eu não tenho ferramentas, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas eu vou buscar. E de repente o Senhor acorda de madrugada, ele está de joelho no chão dizendo: Senhor, me dá dom, me busca, me capacita, me dá uma ferramenta. Aí de repente o Senhor começa a mostrar para ele caminhos excelentes. O Senhor começa a mostrar para ele que tem um caminho mais sublime ainda do que os dons espirituais. Buscai com quê? Zelo. Esse zelo, irmão, buscai os dons. Ou seja, tem que ser uma busca incessante, para você ter alguma coisa para oferecer pelas pessoas. Os dons que você busca não é para alimentar o seu ego, não é para alimentar a sua pessoa, não. Os dons que você busca de Deus é para tornar de você uma pessoa, aleluia, que tem condições de ajudar as pessoas que estão precisando, aleluia. Então busque os dons de Deus. Tem coisas que você vai conseguir, irmão, fazendo calo. Lembra do violão? Alguém vai olhar assim: mas aprendeu a tocar, fulano? Vou contar para vocês uma história. Eu vi um irmãozinho chegar na igreja, e tinha uns irmãos que tocavam na igreja. Não vou falar o nome da cidade, porque hoje a internet está complicado para você pregar, né, irmão? Mas todo mundo tinha o dom nato do violão. E cada um pegava o violão e fazia o solo, de cá para lá e de lá para cá. Eu ia falar, quase que eu falei quem era a família, mas tá bom, você já entendeu. E fazia aquilo. E no meio daquilo, tinha um jovem na igreja. E ele comprava o violão e eu olhava para ele e falava assim: meu Deus, vai ligar o violão hoje, que tortura. Quando ele vinha com o violãozinho, eu falava: vai ligar, ele é muito corajoso. Ele vai ligar esse violãozinho perto desses irmãos. Que homem corajoso. Falei: Jesus, tem misericórdia. E ele ligava o violãozinho dele e brão, 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 brão. Eu mudei de campo de novo, mudei de campo de novo. Passou ano, eu fui ver o rapaz. Você tem que ver o rapaz tocando hoje. Eu falei: uai, aprendeu. Foi uns 15 anos, mas deu resultado. Você está entendendo? Por mais que é difícil, entra para o caminho da humilhação. Vai persistindo, vai buscando. Alguém vai te desprezando, não vai dar em nada, não vai chegar, não sabe ler, não sabe pregar. Mas ele está dizendo: eu estou buscando o professor dos professores, eu estou buscando daquele que pode me capacitar, eu estou buscando daquele que pode me encher. E de repente ele derrama sobre você uma porção do alto céus. Alabassúria e andasse, andai, alabassúria. E de repente alguém vai ouvir você e vai dizer: o que aconteceu? Você buscou e Deus te deu. Não é bonito, meus amados, a insistência, a busca por aquilo. Você, por exemplo, meus amados, tem pessoas que têm o prazer de ajudar.
Eu conheço uma moça, ela é fisioterapeuta. Ela sai para os lugares e ela monta a cadeirinha dela na praça e atende as pessoas. Orientações de fisioterapia. Eu conheço dentistas que saem por aí oferecendo os seus dons naturais, claro, dons naturais adquiridos no meio acadêmico, dons que foram difíceis para adquirir na busca pela faculdade, pelo conhecimento. Agora tem pessoas que tudo que ele recebe, ele é para ele. Eu trabalho no meu consultório para encher de dinheiro, eu quero dom para mim se exaltar e para mim ser tal. Não! Pensa nas pessoas que vão entrar aqui, aleluia, doentes, enfermas, precisando de uma palavra, precisando de um dom espiritual, agindo para que eles possam ser curados e libertos. Isso não é pressa. Por exemplo, a palavra do conhecimento é algo que eu acho que dos dons que mais envaidece é da palavra do conhecimento, da ciência, a palavra da sabedoria também o dom de operação de maravilhas, que é aquele dom extraordinário que a pessoa chega para um cadeirante e diz assim: levanta logo em nome de Jesus. E ele tem um dom, Deus deu para ele. E ele olha para alguém assim, está no meio da lama, e ele diz assim: pode passar no meio do barro que o carro não vai atolar. E o carro passa por cima do barro. São dons de operação de maravilha, são coisas extraordinárias. Teve um caso na Bahia, quando o evangelho chegou na região dele lá, as pessoas queriam pegar, na região do pai dele, né, do pastor Neu, queriam pegar o pastor. E o pastor no jipe tinha que passar por um lugar, e o lugar tinha um desvio, porque tinha um barro, que se entrasse com o jipe, atolava até o eixo. E o pastor foi desviar, e o Espírito Santo falou: ó o dom. O Espírito Santo falou: entra por aqui, passa pelo barro. Ele falou: já que é para passar pelo barro, eu vou pelo barro. Quem tem o Espírito Santo ouve a voz. Alabaçúria. Isso é dom, é um acesso meio assim, que não é qualquer um que tem. É mais ou menos uma linha telefônica direto com o céu. Você já entendeu isso? Dons espirituais é esse acesso. O Espírito Santo te liga na hora que Ele quer. Ele é íntimo seu. Ele não precisa falar que vai ligar. Ele liga e revela no meio da rua. Ele revela no meio da rua e diz assim: cuidado, vai ter bandido na frente esperando, desvia por outro caminho. O Espírito Santo vai falando. Xalabassúria. Às vezes os dons de visão, de revelação, não é para você passar aqui em cima do altar, é para você edificar vidas, aconselhar. Você está entendendo os dons de Deus? O irmão diz assim: não passa por aqui pelo desvio não, vai pela lama. E todo mundo armado para pegar o pastor. E o pastor pegou o jipe, né? A avó dele que conta. E vai passar pela lama. Diz que o jipe o pneu só encostou na lama, sai por cima. Quando saiu do outro lado, as pessoas foram correr para encontrar com o pastor, para glorificar o nome de Jesus. Quem crê nesse Jesus? Ele está aqui para revestir de poder. Aí Paulo vai chegar assim, dizer assim: ó, irmãos, Coríntios, está muito gostoso o culto de vocês, mas tem uma algazarra só, pastor Lima. Um fala língua estranha por cima do outro, e outro e crente, já viu como é que é? Tem gente que não tem norma, irmão, não tem domínio. Ele bate a cabeça na parede, ele cai de cima do banco. Ele tem o Espírito Santo, mas está rodando para o lado das irmãs, só vai para o lado das mulheres. Você já viu desses? Eis minha serva, está do lado das irmãs. Aí tem outros que tem um dom do porrete também. Aqui não vai não, que os obreiros estão ali na porta. Se for para o lado de cá, irmãos, que o altar está aqui, mas o olhão dele está só aqui, ó. Vai para lá, nós estamos de olho em você, rapaz. Nós não somos bobos aqui não. Nós não somos bobos aqui não. Todo mundo está vendo aqui, veio do mundão. Nós conhecemos a cara de cada um. Nós não somos besta. Amém, meus amados? A gente olha e Deus fala. Aí Paulo vai dizer assim: ó, irmãos, chega no culto de vocês, é só língua estranha, não edifica ninguém. Vocês precisam buscar o dom que revela o ímpio, o dom da profecia que desmascara lá o coração do ímpio, e ele vai ser edificado pela manifestação dos dons. Paulo vai dar diretrizes para a ação do Espírito Santo na igreja. Quem está entendendo, diz amém? Ele vai dizer: se tiver dois falando em língua, ele vai dar algumas normas que são lá para a igreja. Você está entendendo? É isso. As coisas de Deus, irmão, a manifestação do Espírito é gostosa, mas se virou bagunça, sai fora.
aquele negócio só é um sambão que parece mais um rock and roll. E vem para cá com esse barulhão danado. Não, tudo bem. Tem dia que Deus não nos anima. Nós damos uns glória a Deus alto aqui mesmo e falamos mistério mesmo. Mas é no Espírito. Se Deus não quiser fazer isso hoje, não é que o Espírito não está operando, porque está do mesmo jeito aqui, ó. Eu sinto o mover do Espírito a mesma coisa. Eu sinto o Espírito de Deus a mesma coisa aqui do que sensacionalismo carnal. Tem dia que a tampa da panela sobe. Mas tem dia que é conscientização do Espírito. É o Espírito dizendo assim. Porque o Espírito Santo também tem doutrina, quer ver? Capítulo 14. O Espírito Santo também tem ensinamento. Meu Deus, estou encerrando. Eu vou ter 7 terça-feira para falar sobre isso. Verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse por meio da revelação. O que é revelação? Algo revelado por Deus. Algo que está claro. Isso é revelação. Agora ficar falando línguas que você não entende, por meio da revelação ou da ciência. Essa ciência é a palavra daquele que estudou, que buscou os conhecimentos. Ou seja, da palavra inspirada. Essa ciência também na Bíblia, a linguagem de hoje, vai falar de uma palavra inspirada. Isso é ciência. Aleluia. Ou da profecia ou da doutrina. O que é doutrina? É o culto de ensinamento. É dom de Deus que edificam a igreja. Você está entendendo, meus amados? Agora, eu achei bonito uma coisa. E eu já encerro por hoje, porque eu terei vários dias para falar sobre esse tema. Paulo vai dizer assim: você buscou o dom? Você buscou o dom? Recebeu? Você deve... Capítulo 14, versos 12. Você já vai entender agora. Você buscou o dom? Então você deve fazer isso. Assim também vós, como 14, 12 de 1 Coríntios. Assim também vós, como desejais dons espirituais. Você está desejando os dons? Estou, pastor. Estou desejando dom. Quero dons espirituais. Procurai abundar neles, para edificação da igreja. O que é abundar neles? Você tem que avançar. Você não tem esse negócio de buscou um dom e parou. O dom, essa abundância nesse dom que você buscou, é mais ou menos assim. Você já viu, por exemplo, você formou em licenciatura, se licenciou em alguma disciplina, ou você é um pedagogo, mas você não praticou ainda. Você vai entrar na sala de aula o primeiro dia, como é que você vai entrar? Meio acanhado, com dificuldade. Mas aí você vai buscando mais refúgio nos livros didáticos. Você vai procurando vídeos de professores e vai ouvindo mais. E você vai se soltando lá na frente. De repente, tu está dando uma aula maravilhosa. Você está entendendo? Por exemplo, é perigoso num dentista. Por que exige a aula teórica e a prática? Você tem a coragem de abrir a boca para um dentista que não tem prática? Tremendo. Em tempo de furar você com aquela canetinha deles lá? Deus me livra. Ou seja, exige prática. Exige praticar a palavra. Exige isso. Espiritualmente também. Abunde naquilo que você tem. Se Deus te deu um dom, se o teu dom é ensino, que haja dedicação ao ensino. Se o teu negócio é tocar, dedire, vai tocar, vai. Se o teu negócio é palavra, vai ler Bíblia, vai buscar a palavra, abunde nos dons. E eu estou vendo Deus batendo em nós aqui. Se você quer ser usado por Deus, eu estou dizendo, não tem limite para você. Eu vou te encher, eu vou te capacitar para você abundar nos dons que eu te der. Porque mais ou menos assim, irmão, se você não souber usar a ferramenta, Deus te dá uma visão, uma revelação. Se você não souber usar aquilo que Deus te deu, você mata. Você mata. Quem sabia disso? É uma faca de 2 gumes. Nem tudo que Deus te mostra é para você entregar. Quem sabia disso? Nem tudo que Deus te revela, Deus te mostrou algo, às vezes é para você fazer propósito de oração por aquela pessoa. Então você precisa aprender a usar as ferramentas. Eu quero pedir a Deus que nessa campanha, não só dê aos irmãos dons espirituais,
mas que ensine os irmãos, nos ensine a usar essas ferramentas de maneira a edificar a igreja do Senhor. Amém, queridos e amados? Eu achei muito magnífico quando eu li esse texto, diz assim: abunde nos dons. Aquilo que você te deu, que Deus te deu, abunde neles. Busque deles, aprofunda neles. Eu me lembro de um irmão, ele orava. Eu estava hoje lendo essa palavra em casa e pensando nisso. Nós estávamos numa reunião e aquele irmão, Deus, um pastor do nosso ministério, muito usado por Deus, nos dons espirituais, em vários deles, né? Mas ele dizia que sim, muito usado na cura. Ele pegou um livro de ciência e ele começou a estudar os órgãos humanos internos. Eu falei: mas por que, pastor? Ele falou: porque muitas vezes Deus revela, eu não sei falar o nome do órgão. Muitas vezes Deus mostra numa visão, eu não sei falar o nome, onde está o problema, o diafragma, o rim, que é o pâncreas. Eu não sabia nem que existia pâncreas, entendeu? Ele moço simples, mas que inteligência. Eu preciso o quê? Ler. Para quando Deus for... Eu estou me qualificando para ser vaso na mão de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então procure de Deus força. Se o teu negócio é cantar, vai cantar. Se o teu negócio é dar oração, vai orar. Se o teu negócio é Bíblia, vai ler Bíblia. E se dedique a fazer a obra de Deus. E Deus vai te mostrar um caminho melhor do que você escolheu. Ele está dizendo: você pode escolher o dom que você quiser, mas eu ainda vou te mostrar um caminho melhor. Quem pode entender diz amém. Então fique em pé. Essa é o primeiro dia em que nós vamos falar desse tema tão relevante. E olha que eu não falei, irmãos. Quem percebeu que hoje há uma brincadeira com esses dons, com esses frutos, com esses dons do Espírito? Há uma brincadeira com esses dons, mas nós precisamos usar eles. Deixa eu falar isso aqui. Quando você vai a um médico, o médico tem que ser o quê, irmão? Ele tem que ter, como é que chama lá o documento que o médico tem? Que libera para ele trabalhar? CRM do médico, que autoriza ele trabalhar. É assim ou não é? O advogado tem a carteirinha da OAB. Espiritualmente também diante de Deus, não é assim só não. Você precisa ter autorização de Deus, da igreja que você congrega, dos irmãos, porque tem uma turma por aí que se botar ele para orar pelos dons aqui, não tem dom. Aqui na sede não tem. Eu tenho dom no bairro. Então seu dom não é de Deus. O dom de Deus é junto com qualquer um e em qualquer lugar. Você fala o que Deus te manda. Quem entendeu diz amém. Os dons de Deus são assim. Quem veio de uma época que quando alguém ia orar por revelação, quem veio dessa época? Alguém ia orar por revelação, o pastor chamava, dizia assim: está aqui, os irmãos estão orando por revelação, senta aqui no banco. Pode, a igreja vai sentar. Nós vamos ouvir o irmão que está orando por revelação. Vamos fazer prova com Deus. Aí o irmão chamava, vamos ver se é de Deus. Confirmava. Aí o pastor do campo, o pastor Zé vai lembrar muito disso, o pastor do campo, de toda a região, liberava aquele irmão diante de Deus e da igreja para orar. Tinha poucos irmãos, mas virou bagunça. Mas a Bíblia diz assim: cuidado, provai se os espíritos são de Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, para nós saber o que é de Deus, o que não é de Deus, para nós não ser enganados pelo inimigo. Levante as mãos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós pregamos a Tua palavra nessa noite tão especial. Nós pregamos a Tua palavra e nós cremos na manifestação dos dons espirituais aqui neste lugar. E eu creio, meu Pai, no Teu poder, na cura, no milagre, na salvação, na libertação. Eu creio no sobrenatural do Senhor aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.